Olá pessoal, a partir de agora a gente fala sobre a entrada de Júpiter no signo de Peixes. Essa é uma mudança astrológica, uma mudança celeste que promete mudar as configurações do céu dos próximos meses. Então se muda no macrocosmo, muda no nosso microcosmo, se muda no céu, muda na Terra. Eu vou falar sobre isso a partir de agora, eu vou falar sobre os significados de Júpiter, de que maneira isso se manifesta em Peixes e o que a gente pode esperar de situações ao nosso redor, na nossa vida íntima e na nossa vida coletiva. Sejam muito bem-vindos ao canal da Astróloga. Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Aline Macari, sou jornalista, astróloga e analista junguiana. Curta este vídeo, compartilhe com seus amigos, toque o sininho para você receber as notificações, assim você fica por dentro de tudo que é publicado todos os dias, de segunda a sexta-feira. Bom, vamos entender que passagem é essa de Júpiter por Peixes? Bom, antes de mais nada, Júpiter é conhecido como o grande benéfico. Ele é o maior planeta do sistema solar. Portanto, ele é muito conhecido como um planeta de sorte e de expansão. Ele vai passar por Peixes durante cerca de 2 meses e meio. De que maneira os ciclos de Júpiter se configuram? Veja bem, Júpiter passa mais ou menos um ano em cima de cada signo. Então, no ano de 2020, ele passou praticamente toda a temporada em Capricórnio. Em 2021, agora ele passa praticamente toda a temporada em Aquário e configura o ano de 2021 como um ano de Júpiter em Aquário, com expansões no signo de Aquário. Já fiz um vídeo sobre esse assunto, vou deixar o card para vocês. No entanto, todos os anos ele dá uma pequena amostra grátis. Ele entra rapidinho, passa um tempinho no signo que ele vai contemplar no ano seguinte e aí a gente tem uma ideia, uma prévia do que a gente pode esperar para o próximo ano. E é isso que vai acontecer agora. Ele vai ficar do dia 13 de maio até o dia 28 de julho, a gente vai ter essa passagem, essa amostra grátis de Júpiter pelo signo de Peixes. Então a gente vai conseguir entender melhor o que nos espera para o ano que vem. Bom, muitas pessoas têm me perguntam, já começaram a me perguntar no começo da semana, porque eu já estou noticiando essa entrada de Júpiter em Peixes há alguns dias, se isso é algo positivo ou negativo. Bom, como eu disse, Júpiter é planeta de sorte e de expansão. Como ele é o grandão, tudo que ele toca, ele expande. Mas não é tudo que a gente quer que expanda na vida, né? Às vezes, a gente não quer que expanda, por exemplo, uma mentira, uma fofoca, uma verruga enorme, o tamanho da calça. A gente não quer que nada disso expanda. Então, é tudo muito subjetivo. A perspectiva do que é positivo e do que é negativo, principalmente em se tratando de astrologia e de mitologia, para os deuses antigos não existia o que era bom e mal, o que é certo e o que é errado. Tudo depende de uma série de circunstâncias, da maneira como a gente olha para essas possibilidades, encara e se anima com elas ou se freia com elas. Então, para algumas pessoas, desafios são fundamentais para a vida andar para frente. Para outras pessoas não, elas precisam ser estimuladas. Então tudo isso tem a ver com a maneira como a gente se coloca no mundo diante das configurações planetárias. Bom, de que maneira a gente vai entender essa passagem, que não é nem boa nem má, de Júpiter por Peixes? Peixes é o segundo, ou melhor, o terceiro signo do elemento água. Ele é um signo que nos fala de profunda espiritualidade, profunda inconsciência. É um signo de grande emocionalidade e é um signo que se funde com o todo. Imaginando que a gente está falando do terceiro signo de água, o último da roda zodiacal, a gente está falando de uma roda de contação de histórias que evolui, né? É uma evolução passando por todos os signos. A gente pode imaginar que Peixes é o final da jornada, final, simbólico. Outro dia, inclusive, me perguntaram se quem nasce no signo de Peixes está vivendo a última encarnação. Não, meus amigos, pelo amor de Deus, e eu nem sou uma pessoa preparada, não há quem responda a isso, só o invisível. Quem está na primeira, quem está na segunda, se existe reencarnação ou não, isso é algo de foro íntimo, espiritual, religioso, enfim, a gente não entra nessa questão.
Mas imaginando que Júpiter vai entrar nesse signo que não tem fronteiras, que é quando a gente se mistura, se funde com o todo, com as pessoas, com o amor, com o perdão, com a vida, com o mistério da vida, com o planeta, com a natureza, com outros planetas, com outros mundos, tudo isso tem a ver com o signo de Peixes. Eu fiz um vídeo sobre os significados simbólicos e profundos do signo de Peixes, também vou deixar um card aqui na tela para vocês. E a entrada de Júpiter por este signo promete a expansão de todas as temáticas piscianas. É assim que a gente pode compreender, ok? A questão, como eu estava falando, justamente porque é o último signo dessa jornada de contação de histórias, né, de evolução espiritual, em Peixes, eu acho particularmente que Peixes é um signo, digamos, é uma pegadinha, porque ele está ali num limiar onde ele esbarra com o máximo da evolução espiritual, da capacidade de amar, de perdoar, de compreender a vida. Ao mesmo tempo, ele está tão aberto para o mundo, para a compreensão das coisas, e tudo lhe atravessa, que ele se torna absolutamente sensível e vulnerável. Portanto, acontecem algumas situações que não são fáceis com Peixes, justamente por conta dessa vulnerabilidade. Bom, vamos lá, vamos entender passo a passo o que a gente pode vislumbrar para esse próximo tempo. As perspectivas, eu acho que tem perspectivas que são bastante interessantes logo de cara. A gente pode imaginar desejos, projetos e relacionamentos se expandindo e crescendo para esse período. Quem tem aspectos importantes em Peixes relacionados, por exemplo, a Vênus ou a casa do casamento, a gente pode imaginar um casamento rolando sob essa perspectiva de Júpiter em Peixes. Se a gente está falando de um signo que sonha, que é um sonhador, quem sabe agora existe a possibilidade da gente realizar sonhos, deles se tornarem realidade. Com esse dedo divino e enorme de Júpiter, quem sabe a gente consegue realizar aqueles sonhos íntimos e profundos, ou talvez aqueles sonhos pelos quais a gente está trabalhando há tanto tempo. E isso é muito legal e lindo. E místico. Bom, outras áreas se beneficiam muito, por exemplo, Peixes tem uma fortíssima relação com a música e com o cinema. Imagine que de repente agora, com as coisas se acalmando em alguns lugares do mundo, Estados Unidos, Europa, a gente tem uma projeção maior da produção musical e cinematográfica no mundo, que é mais do que bem-vinda. Meu Deus, que saudade de ir para uma sala de cinema. Bom, para além disso, a gente pode ter uma sensação de ter mais confiança na vida, de ter mais esperança, de ter mais fé, e isso é muito bonito. No texto que eu escrevo, e estou aqui com a colinha no computador antes da gente vir para cá, todos os dias eu escrevo no site da Astróloga antes de vir para o YouTube, eu acho o seguinte, que Peixes é um signo muito caridoso, bondoso, ele tem uma postura sacrificial, ele se sacrifica pelos outros. Então estes podem ser meses, cerca de 2 meses e meio, de um período muito mais solidário, muito mais humanitário, de grande amor, de grande doação e de grande perdão. Eu acho que nesse momento a gente está vivendo um período muito complicado, de muito autocentramento, de muito egoísmo, onde se as pessoas conseguissem pensar mais nos outros, nas outras, talvez a gente tivesse uma perspectiva mais empática, e empatia tem tudo a ver com Peixes, né? A gente sentir com a pele do outro, a gente se tocar com a experiência do outro. Então eu acho que esse pode ser um momento muito importante, onde a gente finalmente para de girar em torno dos nossos umbigos, em torno dos nossos próprios problemas pessoais, e a gente começa a flertar com um mundo maior do que nós mesmos. Bom, Peixes também tem uma forte relação com a religiosidade, com a espiritualidade. Pessoas de Peixes são pessoas de fé que podem ter uma forte conexão com seitas, com religiões, com linhas filosóficas, de compreender o todo maior da vida. No entanto, imaginando isso, é muito interessante a gente ter em mente que isso pode trazer falsos profetas. E tem muita gente agora atrás de uma resposta. As pessoas estão vivendo um momento muito angustiante no mundo, então tenha muita cautela e pé no chão, tá bom, peixinhos? Parem de nadar por aí, pé no chão, para não se iludirem com falsos profetas, porque isso é muito típico de um Júpiter em Peixes. Nesse momento também pintam tratamentos absurdos, né? Muito importante a comprovação e a eficácia dos tratamentos.
curas miraculosas, fanatismo religioso e conflitos por conta de intolerância religiosa. Tanto é que a gente já está agora vendo e vivendo, né, vendo as imagens dos conflitos ali em Israel atacando Gaza e vice-versa, um conflito tremendo que é startado por uma série de motivos absolutamente complexos, é um conflito milenar e dificílimo de se traduzir em 5 minutos, eu jamais ousaria fazer isso em tão pouco tempo, mas é interessante imaginar que parte do cerne ali da questão, da matriz do problema, são as 3 grandes religiões do planeta que convivem nesse pequeno espaço. Então a gente tem ali cristãos, judeus e muçulmanos, e naquela pancadaria louca há mais de 2000 anos, vez por outra, os caras se esquentam novamente, é isso que está acontecendo agora. No entanto, com essa entrada de Júpiter em Peixes, é possível que o fanatismo se expanda e talvez a coisa perca o controle. Vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos? Bom, como eu estava falando de religiosidade, o Brasil é feito de sincretismo religioso. Eu não sei se até hoje somos a maior nação cristã, católica desse país, mas certamente cristã. Só que temos religiões de matriz africana e temos várias outras vertentes que se misturam, que comungam juntas, né? O brasileiro é muito comum no brasileiro juntar um pouquinho daqui com um pouquinho dali e fazer a sua cesta espiritual que em alguma medida lhe convém, lhe contempla, lhe responde. Só que isso pode gerar, não essa manifestação dessa união religiosa, mas o fato do Brasil ser um país de sincretismo religioso pode em algum momento esbarrar em fanatismo, intolerância religiosa, um credo, uma religião, uma seita que tenha um conflito com outra. Sejamos atentos com relação ao que pode acontecer, as cenas dos próximos capítulos. Uma outra coisa que eu queria falar sobre Peixes é o seguinte: Peixes é um signo de profundeza psíquica. A gente está falando de um signo de absoluta inconsciência. É o signo que fala muito mais dos nossos aspectos inconscientes, desconhecidos, incontroláveis. Então tem muita coisa aí em Peixes, e entrando um planeta que expande isso tudo, a gente pode estar diante de situações onde a gente tem sofrimento psíquico multiplicado. Então a gente pode estar falando de situações de depressão, de pânico ou de fobias que se maximizam num tempo de angústias. A gente já está vivendo um momento de fortes angústias, mas agora talvez com Júpiter nesse posicionamento a coisa dificulte um pouco mais. Então estejamos muito atentos à frase de orar e vigiar, e não é para orar e vigiar os outros, é para orar e vigiar a gente. É um olhar para o si mesmo, é a percepção das próprias emoções, das próprias sensações, às vezes da própria respiração, para ver se a gente está consciente e presente neste momento. Para além disso, existe a possibilidade com essa chegada de Júpiter a Peixes, a gente viver processos escapistas, vícios e compulsões. Peixes, como tem muita sensibilidade, sente, ele é um baita de um coração, o mundo inteiro atravessa Peixes, tem hora que ele não aguenta, a carga fica muito pesada. E aí, uma das tendências sombrias de Peixes é cortar caminho, é buscar um escapismo, é escapar da realidade, é fantasiar, ir para o delírio. E aí isso envolve não simplesmente tirar uma tarde para o cinema e mudar de realidade, mas mudar para outras realidades, como por exemplo, entrar num processo abusivo com drogas lícitas ou ilícitas e entrar em processos de compulsão onde você não controla, né, a sua relação com essas substâncias. Esse é um momento muito difícil, principalmente para pessoas que já têm episódios históricos de relação com vícios e compulsões. De novo, um orar e vigiar constante, e muito amor e muita paciência das pessoas que estão ao redor nesse momento, ok? E também muita paciência, muito cuidado e muito amor com quem cuida dessas pessoas. Combinado? A gente está sempre falando de dependência e codependência também em Peixes. Bom, para além disso, meus amigos, como Peixes tem uma forte relação com o engano, a ilusão, a fantasia, com Júpiter em Peixes a gente pode estar falando de farsas, de enganos,
de mentiras e de golpes. Golpes amorosos, golpes financeiros, golpes na área da saúde, golpes. Olho vivo, atento e forte para não cair em roubada nesse Júpiter em Peixes. Bom, vamos tentar entender um pouquinho da maneira como isso pode se manifestar no Brasil. O Brasil é um país interessante, né? E a gente ama tanto. Existem estudos de vários astrólogos, e cada vez mais eu me aprofundo sobre isso, sobre o mapa astral do Brasil. Havia uma certa confiança de que o ascendente do Brasil está em Aquário, mas há outras vertentes que trabalham com o ascendente do Brasil em Peixes. Eu acho que para mim está na fronteira. O Brasil é um país com ascendente de fronteira entre Aquário e Peixes. Se a gente imaginar que esse Júpiter vai estar saindo de Aquário e entrando em Peixes, só que daqui a pouco ele entra em movimento retrógrado, então ele dá um freadão e volta para trás, para Aquário, a gente vai estar ali com Júpiter esfregando em cima do ascendente do Brasil. E o ascendente é algo muito importante num mapa astral, no mapa de um país, no mapa de uma pessoa, enfim. De modo que isso pode ter um impacto muito grande no país. Vamos tentar entender de que maneira a gente pode olhar para isso? Bom, eu acho que esse ano podem acontecer, esse ano não, esses 2 meses e meio, né, de Júpiter em Peixes, a gente pode ter a multiplicação de eventos completamente incomuns, inesperados, a gente pode perder o limite em várias situações, a gente pode perder a mão, a gente pode flertar com decisões unilaterais, porque também tem essa postura de Júpiter um tanto, com licença, o dono da verdade sou eu, né? A gente pode ver mudanças de leis, mudanças de legislação, Júpiter é o senhor das leis humanas e divinas, né? E a gente pode ver situações de impunidade, porque em alguma medida em Peixes muito se dilui. O que mais que a gente pode ver? A gente está no momento histórico brasileiro marcado por uma CPI da Covid que está rolando no Congresso Nacional, começou praticamente semana passada, né? Eu escrevi no texto de hoje que isso pode virar o próximo BBB do Brasil. Acabou o BBB, agora a gente vai ficar ali ligadão na CPI da Covid, assistindo as cenas dos próximos capítulos que devem vir com um absurdo atrás de outro absurdo. Aliás, a propósito, ontem foi um dia de grande absurdo, né? Com a história de um chamando o outro de vagabundo. Não, vagabundo é você, vagabundo é você. Uma coisa assim bem República das Bananas, bem terceiro-mundista, bem baixaria, e que pode maximizar e perder ainda mais a mão, portanto pode virar assim um programa de sucesso na TV. Eu acho que isso tudo tem a ver com o absurdo que surge de Júpiter em Peixes, o nonsense, o inexplicável, o inacreditável, o imagético. Em Peixes a gente está falando de imagem, então as imagens nos roubam, nos capturam. Tem a ver com o fantástico, aquilo que a gente realmente não tem resposta, com o insondável e com o inconsciente de Peixes. No entanto, eu acho que para a gente terminar, talvez da melhor maneira possível, esse vídeo, tentando entender de que maneira a gente pode surfar nessa onda pisciana, a gente está falando de aspectos que são mais luminosos e mais sombrios, então estejamos atentos e com o olhar preparado para os dois. Mas existe uma palavra que eu gosto muito, que eu acho linda em Peixes, que é sacrifício. A palavra sacrifício se origina de sacro ofício, um ofício divino. Então que a gente se sacrifique e trabalhe de maneira divina pelas pessoas que nós amamos, pelos nossos filhos, pelos nossos pais, pelos nossos amores, pelo nosso trabalho, pelo nosso país, pelo nosso planeta, não é? E que a gente se sacrifique e que a gente trabalhe também por aqueles que a gente não tem tanta simpatia. Sabe por quê? Porque quando as pessoas que não curtem a gente, ou que a gente não curte, prosperam na vida, elas param de encher a nossa paciência e são felizes. Então a gente tem mais aqui desejar felicidade até para quem a gente não gosta, que é pra gente ficar tranquilo, numa relax, numa tranquila, numa boa. Bom, no texto de hoje eu escrevo o seguinte, que esse é um aspecto super importante para quem tem aspectos
decisivos em peixes. Então, pessoas com Sol em peixes, Lua, Ascendente, Vênus, são posicionamentos importantes que devem sentir fortemente esses impactos de Júpiter em peixes. Bom, a gente tem Júpiter em peixes, meus amigos, como eu disse, de 13 de maio a 28 de julho. No entanto, no dia 20 de junho, ele entra em retrogradação. E aí o que acontece? Ele entra em retrogradação e aí ele volta para Aquário no dia 28, exatamente 28 de julho. Mas existe uma temporadinha aí de Júpiter andando para frente que é legal a gente aproveitar. Então são 5 semanas, do dia 13 de maio ao dia 26 de junho, a gente tem Júpiter andando para frente. Depois a gente tem Júpiter retrogradando, voltando para trás, né? Fazendo um moonwalk, voltando aos primeiros graus de peixes e indo para Aquário. Então que a gente aproveite essa temporadinha curtinha para a gente fazer e aproveitar, usufruir do melhor que Júpiter em peixes possa nos oferecer. Bom, tem só mais uma coisa que eu queria deixar para o vídeo de hoje. Peixe está super no campo do insondável, né, do mistério da vida. É o flerte com a grandiosidade, com o começo e com o fim da vida. Há tanto mistério ali, há tão pouco mais do que tão mais do que eu disse aqui, né, e que é tão difícil da gente exprimir, mas eu acho que Júpiter, que é o grandão, que é o benevolente, que é um grande protetor, né, que tem a ver com as leis dos deuses, as leis divinas e as leis dos homens, ele me faz lembrar de uma palavra que une Júpiter e peixes, que é o seguinte: um milagre. Essa também pode ser uma temporada de milagres, de situações que se resolvem e que se revelam como se a gente tivesse visto o dedo de Deus tocando em determinadas situações. Olha que bonito. Vamos ver? Vamos acompanhar? Vamos viver a vida? E vamos ver de que maneira isso tudo se manifesta? Eu espero que isso tudo tenha feito sentido para vocês. A astrologia é uma bússola na vida da gente. Quando a gente entende que os caras lá em cima estão fazendo, quem sabe a gente se organiza muito melhor aqui embaixo. Se você acha que esse vídeo trouxe sentido para a sua vida e para esse momento que você está vivendo, compartilhe com seus amigos e com as suas amigas. A gente se encontra de novo amanhã. Que o céu nos guie e que o amor bonito e profundo de peixes nos transforme.